Estamos aqui com o objetivo de anunciar a palavra de Deus. Trazer uma palavra à vida de cada pessoa que se encontra neste lugar. Não uma palavra de não queremos incomodar os vossos afazeres, não o que estão a fazer neste momento, não é o nosso objetivo, mas julgamos de extrema importância o que nós trazemos a vocês nesta tarde. Julgamos que a mensagem que temos para trazer a vós é de extrema importância para a vida de cada um daquele que nos ouve. Porquê? Porque nós, segundo a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois disto também fala em Gênesis mais à frente, que o homem foi criado à sua imagem, conforme à sua semelhança. Nós que estamos aqui nesta tarde, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas houve um problema com a humanidade. Houve um problema com o ser humano. Houve um problema com a criação. Nós sabemos que pela palavra de Deus, todos obedecem a Deus, seja estrelas, seja planetas, seja animais, tudo obedece a Deus. Até que chega ao ser humano e o ser humano desobedece o seu Criador. O ser humano diz assim a Deus: eu quero fazer conforme a minha vontade, não a tua. Esse é o problema da humanidade. Nós escolhemos o nosso próprio caminho, nós escolhemos o caminho de Deus. Nós não escolhemos a vontade de Deus para a nossa vida, escolhemos a nossa própria vontade. Eis o problema da humanidade, que a humanidade enfrenta. Toda a raiz de males, toda a raiz de problemas, toda a raiz de toda a sorte de catástrofes e problemas que acontecem é por causa da desobediência do homem. Por causa da desobediência do ser humano. E a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Assim como todos nós falhamos, o que nós escolhemos é a morte espiritual. Estamos mortos espiritualmente, estamos afastados do Criador. Há como que uma barreira entre nós e o nosso Criador. Mas as boas notícias são: há boas notícias, apresentei as más. E por causa dessas más notícias, o salário do pecado é a morte. É a separação eterna do Criador. Como é que um ser humano vai se apresentar diante de um juiz quando morre? Quais são as nossas justiças? Qual o bem que nós fazemos para herdar o céu? Não. Não há justiça em nós. Não há bondade em nós para sermos salvos. Não há bondade em nós para herdarmos o céu. Não há. As pessoas às vezes pensam: mas eu vou ter um grande prémio quando chegar lá em cima. Eu vou ter um grande galardão. Não. Mas há uma pessoa. O seu nome é Jesus. Ele deu a vida por cada um dos que está aqui nesta tarde. Ele deu a vida por aqueles que vão acreditar nele. Aqueles que vão acreditar nele, ele deu a vida. Mas quem não acredita nele, ele vai se sentar mais tarde como juiz para julgar. Jesus Cristo é o seu nome. O único em toda a história que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, segundo o poder de Deus Pai, para mostrar que eram verdadeiras as suas palavras e as suas obras. Aquele que operou milagres, aquele que operou obras, aquele que, debaixo do poder do Espírito Santo, ele mesmo deu a sua vida para morrer. Ele que nunca falhou, a Bíblia diz que nunca se achou nele engano. Nunca se achou nele falha alguma em Jesus. Ele deu a vida por cada um dos que aqui está, para salvar. Para salvar. E ele hoje pode ser o teu advogado. Se tu aceitares. Cada um de nós estará na sala do trono do juiz um dia. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Nós não somos criados em vão. Como eu disse outrora, somos criados à imagem e semelhança do Criador. Não querem ouvir, mas continuam a anunciar a palavra do Senhor. Porque é que Deus que nos chama para anunciarmos a sua palavra. Vai haver um dia em que todos vamos estar debaixo do tribunal de Deus. Mas há um advogado. Ele quer ser teu advogado esta tarde. Jesus Cristo. Ele quer ser o advogado. Aquele que crer nele, o aceitar pela fé na sua vida, vai receber a justiça do Filho de Deus na sua vida. Aquele que aceitar a Jesus Cristo na sua vida, irá receber a justiça pela fé. A justiça do Filho de Deus, que é marcada pela fé. Assim, o cristão é a única pessoa que diz: eu não vou para o céu pelo meu mérito. Eu não vou para o céu pelo meu mérito porque eu não mereço o céu.
Porque a Bíblia diz que desde o nascente ao poente do sol, nós somos especialistas em fazer o mal. Somos especialistas em fazer aquilo que desagrada a Deus. Somos especialistas em ir contra a vontade de Deus. Somos especialistas em fazer aquilo que Deus não gosta. Mas Deus nos dá salvação. Deus deu o Cordeiro, Deus deu salvação por nós. Jesus Cristo, Ele sofreu na cruz. Ele deu a sua vida de uma forma horrenda por aqueles que vão acreditar nele. E esta oferta se estende a cada um. A Bíblia diz que quem não crer nele, quem não crê em Jesus, já está condenado. E a condenação é eterna. Porquê? Porque a pessoa prefere rejeitar o Criador. A pessoa prefere rejeitar a vontade de Deus. A pessoa prefere rejeitar a salvação de Deus. E isso é punido com a perdição eterna. Deus nos ajude nesta tarde. A Bíblia também fala em Efésios 2 que e vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então quer dizer que nós estamos mortos espiritualmente. Aquele que ainda não recebeu a Jesus na sua vida está morto espiritualmente. A Bíblia diz que só Jesus é a vida. Ele diz em João 14,6, eu sou não é um dos caminhos que leva ao céu, não. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não há Maria, não há Buda, não há Fátima, não. Jesus é o único nome. Ele ressuscitou, foi recebido nos céus. E a Bíblia diz que assim como para o céu o vistes ir, da mesma maneira ele virá. Vocês hoje podem blasfemar de Deus porque vos é dada essa chance. Mas mais tarde, meus amigos, mais tarde não vai haver mais hipótese. Creiam em Jesus enquanto é tempo. Podemos viver uma vida muito boa, mas sem Jesus nada é real. Nada é real sem Jesus Cristo. Nada é real. Convém que nós nasçamos de cima. Nós nascemos da terra, agora convém que o nosso espírito nasça de cima. De cima, para o Senhor. Leiam em João capítulo 3. Em João 3 vai ter com Jesus um mestre em Israel, chamado Nicodemos. Jesus respondeu em João 3,3 e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Aquele que não nascer de novo, os nossos olhos humanos físicos, a nossa vida humana física não nos capacita a nós vermos o reino de Deus. É necessário um novo nascimento. Nascimento do Espírito, que só Jesus Cristo nos pode dar. Quando nós clamamos a Ele, dizer, Senhor, perdoa-me, perdoa todos os meus pecados e recebe-me no teu reino. Recebe-me nos céus. Escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida. E aí sim, a justiça de Deus em Cristo é acreditada a cada um daqueles que se arrependem. A cada um. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em Atos, vejam. Em Atos capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É porque precisamos de perdão. É porque a gente precisa do perdão de Deus. Lance-se sobre Jesus. Clame o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa os seus pecados e creia em Jesus. Só Jesus pode salvar. Só Ele é puro, só Ele é santo. E aí recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a cada um. A promessa diz respeito à criação. A promessa diz respeito a todo o ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor. Creiam em Jesus. Não há outro nome. Não há outro homem. Não há outro Deus. Ninguém mais pode salvar. Ninguém mais. Não sou eu que me posso salvar a mim mesmo. O nosso eu não nos pode salvar. As esmolas não nos podem salvar. As boas obras não nos podem salvar. Tudo o que nós fazemos de bom não nos pode salvar. Diante do juiz que é santo. Diante do juiz que é puro. Diante do juiz que
que a Bíblia diz que Ele é 3 vezes santo, 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 santo. E nós somos impuros, nós somos pecadores desde o ventre das nossas mães. Só Jesus Cristo pode salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Yeah, got the Holy Ghost.